A maternidade cedo traz muitos desafios, principalmente com relação à carreira. A gente, às vezes, acaba abrindo mão de algumas coisas, né? Por ou estudo, ou faculdade, ou até mesmo a carreira, por conta da maternidade. Sou formada em administração de empresas, sempre trabalhei em escritórios, né, convencionais, na área de esportes. Sou corintiana roxa e hoje eu sou a presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano. Né? É um ambiente totalmente assim, masculino, né, de um esporte novo, que muita gente acredita que seja até só violento, né? Mas não, o esporte não é tratado assim como prioridade, né? A gente sabe que o esporte sempre é uma segunda, terceira, quarta linha de prioridades, né? Os governos, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que investe muito no esporte e principalmente através da educação, né? É uma coisa muito integrada, esporte com educação. Aqui no Brasil a gente tem muitos desafios. Realmente acredito que nós mulheres, né, no cargo de gestão, a gente consegue dar um olhar diferenciado para o global, né, tentando enxergar a situação como um todo. Eu assumi uma entidade que vinha com uma imagem muito desgastada. Os antigos presidentes tinham renunciado e não tinham conseguido nem sequer terminar o seu mandato. A minha carreira dentro do esporte começou por um acaso, por uma rede social. Conheci, né? Então acabei me tornando dirigente primeiro do Corinthians Steamrollers, que é o time de futebol americano, um time, né, de futebol americano aqui de São Paulo. Consegui auxiliar muitos atletas, formação de base. Depois, por estar fazendo um trabalho bacana dentro do Corinthians, né, fui convidada a fazer parte da Federação Paulista de Futebol Americano e na Federação Paulista, né, pude organizar os campeonatos, pude ter um acesso aos diretores e toda a organização de eventos, né, como funciona de repente a parte operacional, a parte de governo, o que a gente pode fazer para de repente ajudar um estado. Né? E depois, né, tendo essa bagagem de conhecer, por exemplo, quais são as dificuldades de um time, de um atleta, depois quais são as dificuldades, por exemplo, de um estado, de uma federação, estou tendo essa oportunidade de assumir a Confederação Brasileira. Primeiro, assim, quando você pensa lá atrás, né, da decisão, 2 filhos, ter sido mãe desde cedo e mesmo sendo mãe, né, dedicar a sua formação e a sua carreira em administração, né, antes do esporte, né, antes da federação, antes do time do Corinthians, o que você lá identificou como um grande desafio ou um grande preconceito, ou da família, ou da sociedade, ou até do companheiro, entendeu? Sobre essa decisão, mãe e carreira e profissão. É uma decisão assim muito difícil, né? Porque a gente foi criada, né? Nós mulheres muitas das vezes estamos criadas justamente para ser aquela dona de casa, para ser aquela mãe, full time, né? 100% do tempo. Sim, enfrentei algumas barreiras, não só da família, mas principalmente da comunidade, porque normalmente quando tem uma mulher num cargo de liderança, às vezes a primeira pergunta que a gente escuta é de quem ela é esposa, né? Por exemplo, assim, deve ser mulher de algum chefão por aí. Então, assim, às vezes ainda escuto certo tipo de piadinhas, às vezes, tipo, fulana, né? Tipo, a Cris é esposa de tal pessoa. Não é? Entendem, né, a importância do trabalho e o quanto é importante isso para a realização profissional, né? Como mulher, e você acaba se valorizando, tendo uma autoestima melhor também para tudo que você vai fazer, porque você sabe que você tem essa capacidade, sabe, de desenvolver outras coisas que não só a maternidade, né? E aí, você comentou sobre no esporte, né? E aí eu vou fazer um paralelo com a nossa realidade de construção, claro, parque, fábrica, projeto e tudo mais. Um esporte que originalmente, até nos Estados Unidos, né, é extremamente masculino, o futebol americano, né?
no Brasil também, inicialmente extremamente masculino, né? Quando chega uma líder, né? Uma gestora mulher. E aí existem os preconceitos que você até já comentou, as piadinhas e os preconceitos. Isso existe também na indústria, né? Na construção onde nós estamos inseridos. Para você, o que foi chave no seu ponto de vista, na sua postura, na sua atitude ou na sua forma de tratar o tema e esses preconceitos, que fez você passar por isso, conquistar o seu espaço e ser reconhecida, né? Qual foi, vamos dizer assim, são os fatores que você identifica de sucesso nessa sua caminhada de dizer, é uma mulher, sim, eu estou chegando sim para ajudar e gerenciar um esporte assim, essencialmente ou na sua maioria ocupado por homens ou praticado por homens, né? Mas eu estou aqui, eu vou ocupar esse espaço, essas são as minhas defesas, essas são as minhas, sei lá, o que você poderia compartilhar e dizer, foi isso que eu fiz e foi isso que me fez ganhar o meu espaço e ocupar o meu espaço e o respeito dentro desse esporte. Certo. Acho que um dos diferenciais foi aquela coisa assim, uma mentalidade que muitos de nós temos, que é só reclamar, né, do que está ruim. Por exemplo, o governo está ruim, por exemplo, o meu chefe é ruim, e não fazer nada de repente para mudar. Na comunidade do futebol americano, a Confederação Brasileira assim, ficou por muito tempo desacreditada e todo mundo só reclamava. Ninguém queria se propor a fazer algo diferente, sabe? Muitos até na época me criticaram por assim de repente também querer assumir que não vai ter, por exemplo, um reconhecimento, mas assim, aquela vontade de realmente querer fazer diferença, de querer mudar. Porque é muito fácil, às vezes, você estar acomodada e só reclamar e não querer fazer nada diferente. Então, assim, eu acredito que o que acabou, né, fazendo a diferença e que o pessoal começasse a respeitar realmente o trabalho foi quando mostrei essa forma. É muito complicado conciliar e fazer as escolhas, mas assim, é muito importante também ter uma chavinha de tipo, virar, né, mudar o canal e tentar aproveitar o que você está fazendo. Você precisa ter aquele seu momento de tipo, desligar. Não, agora eu vou tomar um banho, vou relaxar, vou tentar assistir uma série, vou fazer qualquer coisa que não seja pensar no trabalho. E isso, assim, é essencial. De culpa, a gente tem que também controlar demais, sabe? Mas eu acredito que dentro de mim também, aí eu consegui lidar com esse sentimento. Acho que acredito que quando eles eram menores era um pouco maior, né? Tipo, esse sentimento de tipo, eu preciso trabalhar, mas preciso, né, sustentar, preciso fazer essas coisas. Mas hoje em dia já tem um pouco mais, vamos dizer, tá mais aceito, né, dentro de mim, já consigo trabalhar melhor. Sabe que como mulher, como qualquer pessoa também, é muito importante a gente estar se sentindo bem pra gente poder fazer o bem aos outros. Né, seja tipo nossa família, nossos filhos ou quem quer que seja. Toda a nossa carreira a gente tá sempre tendo que provar a mais, né? Tipo, que a gente tem capacidade, que a gente tem conhecimento necessário. Você ser presidente de um time, presidente de uma federação, que seja, basta você ser homem e ter jogado, de repente, futebol americano. Eu nunca joguei, que mostrar dessa forma, assim, tipo, eu não joguei, mas eu vivi as situações, né? Tipo, senti a dor, a dificuldade dos atletas ou das mães. E a gente, por ser mulher, a gente consegue até sentir mais, sabe? Em alguns estádios, alguns locais de jogos ou treinos, mal tinha banheiro para nós mulheres, né? Então, muitas vezes, assim, eu viajava com o time, eu tinha que esperar, por exemplo, todos os meninos, tipo, se trocarem, tomarem banho, ainda pedir para algum dos meninos, tipo assim, olha, fica na porta que eu vou no banheiro. Esporte como uma ferramenta assim de inclusão social, sabe? Tipo, e de realmente transformar vidas. Isso que realmente me move e me moveu para realmente continuar. Como você mencionou, o colo da mãe sempre é diferenciado, né? Os filhos sempre correm para o colo da mãe quando tem alguma dificuldade, algum problema, quando estão doentes. E realmente é uma necessidade muito grande, né? A gente precisa estar atentos
as necessidades das crianças, dos filhos, e fazer valer a pena o tempo que tem com eles, né? Seja tipo para assistir um desenho, seja para contar uma história, alguma coisa nesse sentido. Acho que é bastante importante e são as recordações, né, que eles vão levar para a vida adulta, de saber realmente que nós como mães, né, somos bem-sucedidas, temos uma carreira brilhante, que outras pessoas nos admiram e não só eles. Hoje em dia é muito importante que nós mulheres tenhamos também, né, a nossa independência financeira, a gente possa não ter que depender, por exemplo, somente, né, do marido ou de pai ou mãe para você poder ter a tua casa, ter sua vida. Então, acho que, né, mesmo, por exemplo, eu sou divorciada, não estou mais com os pais, né, com o pai dos meus filhos, mas de ter essa tranquilidade, por exemplo, de ter uma carreira. Então, acho que esse lado, acho que é importante sempre a gente explicar. E eu acredito, assim, que no mundo esportivo, apesar das coisas ainda andarem a passos muito lentos, acredito que esteja mudando realmente, sabe? Nós podemos ver muitas mulheres hoje em dia no esporte em cargos de gestão, né? Por exemplo, na Confederação do Rugby, a CEO também é uma mulher, né? E temos também, por exemplo, a Fabiola Molina, que é ex-atleta, hoje está no Ministério antigo Ministério, né? Mas está na Secretaria Especial de Esportes. A gente vem percebendo, né? Muitas mulheres, por exemplo, a própria Leila no Palmeiras, apesar de todas, de repente, questionamentos e tudo mais, mas são mulheres fortes, de repente, que, né, com características diferenciadas e até personalidades diferentes uma das outras, mas que estão começando a encabeçar de passos ainda lentos, mas acredito que essas iniciativas, sabe, seja incentivar o esporte feminino, né, por exemplo, o futebol feminino tem tido uma crescente, um pouco mais de espaço também na TV, nos patrocinadores. Então, acredito que pouco a pouco a gente esteja percebendo, vamos supor assim, uma abertura maior para nós mulheres, sabe? Seja entre as atletas, seja no cargo de gestão. Acredito que pouco a pouco a gente está conseguindo mudar um pouco esse cenário predominantemente masculino.